nosso segundo bloco e eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui ao Hemocentro de Botucatu de estar abrindo as portas para a TV Nova Serrana, para estar contando um pouco dessa estrutura que existe, que é uma estrutura maravilhosa e que salva vidas. E gostaria novamente, doutor, de agradecê-lo, tá? Por essa entrevista. É um prazer estar com vocês. Doutor, conta pra gente como é que faz para a pessoa ser um doador. Qual é os passos? É muito simples, Beth. Na verdade, hoje aqui na nossa estrutura do Hemocentro, a gente recebe qualquer doador que chegue de demanda espontânea lá na nossa recepção. A gente vai consultar primeiro se esse doador tem ou não tem um cadastro. Se ele tiver, ele vai para as próximas etapas. Se ele não tiver, a gente faz um cadastro que é super simples. São com dados pessoais simples, nome, RG, CPF, data de nascimento, nome dos pais, a gente vai pegar endereço, telefone, então todas as informações para que ele possa fazer esse cadastro no nosso Hemocentro e com isso ele começa a ser um doador. A partir do momento que ele tem esse cadastro realizado, ele vai para o que a gente chama das triagens que a gente faz antes dele ser dirigido até a sala de coleta. A primeira triagem é a que a gente chama de triagem hematológica, que a gente vai fazer o testinho de hemoglobina no dedo. Tá com anemia. Exatamente, é a picadinha que a gente vai saber lá se ele já tem capacidade de fazer a doação naquele momento ou se ele está com o que a gente chama de hemoglobina mais baixa, tendendo a ter anemia. E aí isso já vai ser um primeiro critério de, entre aspas, desclassificação desse doador. Certo. Aí ele vai ser encaminhado para fazer um eventual tratamento de alguma anemia que ele possa ter. Ele tendo um índice dentro da normalidade, que para nós hoje é acima de 12,5, ele passa para a triagem clínica. Lá ele vai ser abordado pelo profissional, ele vai ter um questionário extremamente amplo, que a gente vai abordar todos os fatores que eventualmente possam ser impeditivos para um doador. Então nós vamos... Essa parte, só interrompendo um pouquinho, doutor, essa parte é feita pelo médico, né? A gente, na realidade, a triagem clínica pode ser feita tanto pelo médico, quanto pelo enfermeiro, quanto pelo assistente social. Então são 3 profissionais que hoje estão habilitados para fazer essa triagem clínica do doador. Nessa triagem, então, como eu disse, ele vai ser questionado principalmente de doenças que ele possa ter, de atitudes que eventualmente ele possa ter tido que podem ser impeditivas da doação, por exemplo, uso de drogas, atividade sexual desprotegida, ter feito, por exemplo, uma tatuagem recentemente, ter feito colocação de um piercing recentemente, quais medicamentos que eventualmente ele toma, para a gente saber se são medicamentos que impedem ou não impedem, e aí existe um rol quase que infinito de medicamentos, né, que a gente pode ter utilizado, doenças sexualmente transmissíveis, patologias crônicas como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, doenças da tireoide como um todo, então isso tudo é abordado na triagem, além de peso, que é importante para a gente também, porque os doadores precisam ter pelo menos 50 quilos para poder doar, né? E a partir desse momento que a gente faz a triagem, não há nenhum fator restritivo, esse doador está apto para fazer a doação e ele é direcionado até a sala de coleta para, de fato, fazer a punção do braço e fazer a doação de sangue. Doutor, você falou sobre diabetes e hipertensão. Se esse paciente for um paciente hipertenso, mas que ele tiver com a pressão arterial controlada, ele pode doar o sangue? Pode. Hoje a gente, é até interessante a gente abordar as duas doenças, Beth, pelo seguinte, hoje o diabetes é um fator restritivo para a doação. Se o paciente tem diabetes, independente se ele for controlado ou não, ele não pode ser doador. Diabetes é uma restrição definitiva. Não, infelizmente, quem tem diabetes não pode ser um doador de sangue. É bom esclarecer mesmo. Diferentemente do hipertenso. Né? O paciente que tem pressão alta, que tem hipertensão arterial, se ele tiver devidamente compensado e a depender dos medicamentos que ele utiliza, ele não tem nenhum fator restritivo para fazer a doação. Dependendo do tipo de medicamento que ele usa, pode ser que a gente tenha que suspender um determinado medicamento por um prazo, e aí ele pode voltar a doar, tá? E aí depois que ele fizer a doação, ele volta com o medicamento. Mas normalmente os medicamentos antihipertensivos, eles não são restritivos para doação de sangue. Sim.
Quando a pessoa vem para doar sangue, doutor, ela tem que estar alimentada, no dia anterior tem algumas orientações, né? Quais são essas orientações que a pessoa precisa saber antes de vir doar o sangue? Os critérios mais básicos para que um doador preencha primeiro, ele precisa ter entre 16 e 69 anos, tá? Lembrando que os menores de idade precisam ter o responsável legal autorizar essa doação. Ele precisa pesar acima de 50 quilos. O ideal é que ele tenha se alimentado pelo menos até 2 horas antes da doação, tá? Então, nas 2 últimas horas ele tem que ter comido alguma coisa, não pode ir de jejum, tá? Ter se hidratado bem, ter tido uma boa noite de sono na noite anterior, não pode ter usado bebida alcoólica nas últimas 24 horas, então a gente sempre costuma que domingão, às vezes segunda-feira é um dia de baixo fluxo de doadores, porque normalmente acabam usando no sábado algum tipo de bebida alcoólica e isso acaba acontecendo de não conseguir doar. Cigarro a gente peça para que pelo menos nas últimas 2 ou 3 horas da doação que não fume nenhum tipo de cigarro, tá? Basicamente esses são os critérios mais diretos que a gente tem para o doador. É claro que depois na triagem clínica a gente vai esmiuçar todas essas questões, mas esses são parâmetros que, se num primeiro momento esse doador não atende, já é descartado. Ele vai acabar sendo descartado naquele momento. E orientar para que uma próxima vez exatamente, ele se prepare. Para que ele se prepare melhor, que a gente faça, para que ele possa fazer de fato a doação de sangue. Doutor, com relação à segurança, a gente sabe que existe uma preocupação grande, tanto da pessoa que está doando, né, como na hora desse sangue ser transfundido. Eu gostaria que você comentasse com a gente sobre essa segurança que existe com relação aos exames que são realizados com esse sangue que é doado. Hoje, a gente consegue, com os métodos de avaliação laboratoriais que a gente tem disponíveis hoje, que são os mais modernos que a gente conhece, a gente consegue uma garantia de segurança desse sangue muito elevada. Então, a partir do momento que a gente faz essa primeira triagem clínica, a gente já consegue algumas informações. Esse doador, a partir do momento que ele doa a bolsa, essa bolsa vai para o processamento. A gente faz toda a parte de testagem sorológica, então a gente testa HIV, hepatites, a gente testa sífilis, a gente testa doença de Chagas, a gente testa diversas doenças que eventualmente esse sangue poderia ter. A gente faz toda a testagem que nós chamamos microbiológica, então para saber se não tem alguma contaminação bacteriana, alguma contaminação fúngica, enfim, contaminações em gerais. E a gente faz o que a gente chama de testagem imunohematológica, que a gente vai ver que tipo de sangue que se ele tem algum anticorpo, se ele é positivo ou negativo, se ele tem o que a gente chama de testagem de anticorpos irregulares positiva ou negativa. Então hoje, com o rol de exames que a gente tem e que a gente faz tanto no doador, na hora da doação e depois na bolsa de sangue, a gente consegue uma garantia muito importante de poder ofertar um produto que é o sangue para os nossos pacientes de muito boa qualidade e com muita segurança transfusional. Além disso, a gente ainda tem um terceiro momento que, quando é solicitado esse sangue para fazer a transfusão no paciente, a gente ainda faz uma nova testagem nessa bolsa de sangue e a gente ainda faz uma nova testagem no paciente que vai receber essa bolsa de sangue. Então é super seguro. Com isso a gente consegue praticamente fechar o ciclo com relação a possíveis transmissões de doenças ou quaisquer tipos de problema que a gente possa ter durante uma transfusão de sangue. Doutor, uma bolsa de sangue, ela salva várias vidas. Sim. Comenta pra gente. Ela salva, sim. A gente tem até aquele mote de que uma bolsa de sangue ela salva até 4 vidas. Não é à toa essa informação, acho que não é um número cabalístico esse número 4. O número 4 ele se refere principalmente àquilo que a gente consegue produzir através de uma doação de sangue. Quando o doador vai lá e ele doa aquela bolsa de sangue,
a gente chama aquela bolsa de uma bolsa de sangue total. Tá? Essa bolsa vai para o processamento. E quando a gente vai fazer o processamento dessa bolsa, a gente consegue produzir dessa bolsa o que a gente chama de concentrado de hemácias, que é a bolsa de sangue que é transfundida. A gente consegue produzir o concentrado de plaquetas, tá? Que é um outro hemocomponente que a gente também faz para muitos pacientes, principalmente pacientes que são oncológicos ou que têm sangramentos agudos importantes, então a gente acaba usando as plaquetas. A gente produz o plasma, e aí o plasma existe uma discussão muito grande, porque o plasma hoje ele é matéria-prima para a produção de muitos hemoderivados importantes hoje na área médica, principalmente albumina, imunoglobulinas, que a gente utiliza em vários pacientes, pacientes transplantados, pacientes com doenças hematológicas. Então a gente utiliza muito plasma, não somente para os pacientes, mas também para a indústria farmacêutica, tá? Na produção desses hemoderivados que eu acabei falando. E a gente também produz o que a gente chama de crio precipitado, que também é um hemocomponente importante para tratamentos de algumas patologias. Então, uma bolsinha eu consigo produzir, na realidade, 4 outros subprodutos da bolsa de sangue, e por isso que, na realidade, a gente consegue salvar ao menos 4 vidas. Então, essa é a conta que a gente acaba fazendo para explicar para a população que a sua doação, a sua bolsinha pode estar ajudando 4 pessoas, aí pode estar salvando 4 vidas. Que bom. Pessoal, estamos chegando no final do nosso segundo bloco e eu gostaria, Dr. Cláudio, que você fizesse as considerações finais e deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo. Eu quero primeiramente agradecer muito a vocês que nos deram essa oportunidade de estar falando com a população, com a grande audiência que vocês têm. Esse é um momento de sensibilização novamente dos nossos doadores, principalmente com os doadores que desapareceram do nosso Hemocentro agora, que retornem para que nós possamos voltar a fidelizá-los no nosso Hemocentro e com isso manter os nossos estoques em níveis de segurança para poder ajudar toda a nossa população. A doação, como a gente já falou, ela é simples, ela é rápida, ela não demora mais do que 10 minutos uma doação de sangue e com isso a gente pode salvar muitas vidas na nossa região, no nosso hospital, que dependem muito da gente. Então eu queria deixar aqui essa mensagem para os telespectadores que nos ouvem nesse momento, que nos assistem nesse momento, da importância de vocês voltarem a procurar os nossos hemocentros e também, quando a gente fizer as coletas externas, para que vocês se dirijam até os locais onde a gente faz essas coletas externas, justamente para que a gente possa manter os nossos estoques em nível de segurança. Vamos doar sangue. Doutor, passe para o pessoal que está nos assistindo os horários que é feito a doação aqui no Hemocentro e o endereço, por favor. Então, o nosso Hemocentro ele fica aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui em Rubião Júnior. Acho que o acesso é bem fácil, bem conhecido. Atualmente, por uma reforma, a gente está com a nossa sala de coleta no ambulatório central, que fica ali naquele prédio verde grande, bem na entrada do hospital. A gente fica no 6º andar ali. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 16h30 e aos sábados, das 7 da manhã até as 13 horas. Então, quem puder vir nos ajudar, quem puder vir doar, se disponha, venha. É rápido, é fácil e, como eu disse, salva vidas. Pessoal, estamos terminando o nosso bate-papo com o Dr. Cláudio e eu gostaria de deixar uma frase e agradecer mais uma vez ao Hemocentro. Deixe a solidariedade contagiar seu coração. Doe sangue, salve vidas. Obrigada e até a próxima.